A graça e a paz do Senhor. Que alegria estarmos juntos mais uma vez aqui no canal Cristão Integral, esse espaço que a gente construiu para ter uma fé que realmente pensa e uma mente que aprende a amar a Deus cada vez mais. Nós chegamos, olha, num ponto que é absolutamente decisivo nessa nossa jornada de 21 dias. E para começar, a gente precisa encarar uma verdade que é dura, mas ao mesmo tempo é libertadora. O pecado sexual, ele opera uma espécie de milagre macabro, sabe? Ele consegue pegar o universo inteiro, vasto, glorioso, criado por Deus, e encolher esse universo até ele caber no tamanho exato do nosso próprio umbigo. A luxúria, no fundo, é a prisão perfeita, porque ela consegue convencer o prisioneiro de que ele é o rei, quando na verdade ele é só o carcereiro de si mesmo, trancado na masmorra do seu próprio ego. Mas a boa notícia é que estamos na reta final dessa jornada. Chegamos ao dia 16 e estamos firmes na fase de consolidação. Ontem, nós aprofundamos as raízes da nossa nova identidade em Cristo. E hoje, o plano é selar essa transformação, redirecionando de forma drástica a lente do nosso olhar. Porque, como a gente tem falado, o vício em pornografia e em masturbação, ele é, na sua essência mais profunda, um vício narcisista. O grande objetivo de hoje, então, é nos tirar do centro do palco da nossa própria vida. É aí que a liberdade real se manifesta de verdade. E essa frase aqui na tela, ela é o ponto crucial que vai guiar toda a nossa reflexão. Preste bem atenção. A verdadeira liberdade não acontece apenas quando se para de olhar para a tela, ela acontece quando, finalmente, se volta a olhar para as pessoas. O vício em pornografia é, na sua base, narcisista. Ele nos ensina um amor doentio por nós mesmos e a usar os outros, mesmo que sejam só imagens, para nossa própria gratificação. Por isso, a consolidação da cura passa, inevitavelmente, por desviar o foco de si mesmo. O objetivo hoje é sair do centro para que Cristo ocupe o trono. E é assim que a liberdade real pode, finalmente, se manifestar no serviço. Bom, e para a gente organizar nosso pensamento, esse aqui é o nosso mapa de hoje. Primeiro, a gente vai desmascarar o tal do ídolo do autoatendimento. Em seguida, vamos descobrir juntos que a liberdade tem um destino. Depois, vamos entender a dinâmica incrível da força centrífuga da graça. Na quarta parte, a gente vai para a prática, com treinando a mente para servir. E para fechar, a gente conclui com a imagem poderosa de a bacia e a toalha. Então vamos juntos nessa caminhada para fora de nós mesmos. Vamos lá, então, nossa primeira sessão, o ídolo do autoatendimento. E o subtítulo já entrega a chave de tudo, a míope espiritual causada pelo pecado. O pecado sexual, ele nos isola, nos coloca numa bolha hermética de gratificação instantânea. E aqui é fundamental fazer uma reflexão muito honesta agora. Durante os anos de cativeiro, como as pessoas ao redor eram vistas de verdade? A esposa, os filhos, os amigos, os irmãos da igreja, como eles eram enxergados? É preciso uma honestidade brutal diante de Deus nesse momento. O nome dessa condição é miopia espiritual. É aquele estado em que a visão da alma fica tão, mas tão embaçada pelo egoísmo que as pessoas ao redor, que foram criadas à imagem e semelhança de Deus, acabam sendo reduzidas a apenas duas categorias bem cruéis. Elas se tornam ou objetos para o desejo de consumo, meras peças num teatro particular de fantasia, ou então elas se tornam obstáculos irritantes, interrupções que só atrapalham o acesso ao quarto escuro e ao prazer secreto. Nesse estado, o universo inteiro, com toda a sua complexidade e beleza, passa a girar em torno de uma única coisa: a gratificação instantânea do próprio eu. É o colapso total da realidade. E isso nos leva direto para esse conceito do ídolo do autoatendimento. Sobre a luz do aconselhamento bíblico, a gente percebe que o narcisismo nada mais é que um Deus falso, muito bem vestido, que senta confortavelmente no trono da nossa rotina. Esse ídolo, ele exige que o universo sirva. Ele exige que Deus seja uma espécie de garçom cósmico, que o cônjuge seja um provedor de paz e prazer e que a igreja seja só um hospital para curar as nossas feridas, enquanto a gente não levanta um dedo por ninguém. A vida centrada no ego, ela tem o foco no eu, vê as pessoas como ferramentas ou obstáculos, é movida pela carência e o resultado é sempre isolamento e vazio. Já a vida centrada em Cristo, o foco é o outro. As pessoas são vistas como imagem de Deus, o combustível é a graça e o resultado é comunhão e propósito. E aqui, gente, vem um alerta crucial. Preste muita atenção nisso. Se alguém apenas para de pecar, mas continua vivendo uma vida voltada só para si, para os próprios hobbies, para o conforto, para o próprio ego,
Esse vazio silencioso logo vai convidar o vício de volta. A natureza, ela abomina o vácuo, e a alma humana também. Um coração que foi esvaziado da luxúria, mas que não foi preenchido com um propósito maior, se torna um alvo muito fácil para que o inimigo retorne, e muitas vezes com mais força ainda. É preciso gravar essa frase na mente. O vazio de uma vida egoísta convida o vício de volta. É exatamente por isso que a libertação cristã nunca é um fim em si mesma. A graça não nos dá liberdade de algo, como a escravidão do pecado, só para a gente ficar parado e aliviado. Não, ela nos dá liberdade para algo. A gente foi perdoado, lavado e resgatado para poder amar, para poder servir, para se tornar as mãos, os pés e a voz de Jesus Cristo nesse mundo que está em ruínas. A nossa liberdade tem um propósito, ela tem uma missão. Então, para a gente resumir rapidinho essa primeira sessão, nós vimos que o vício da pornografia é, em sua essência, narcisista. Ele gera essa condição que a gente chamou de miopia espiritual, em que as pessoas viram objetos ou obstáculos. E essa mentalidade acaba servindo ao ídolo do autoatendimento. E talvez o mais importante, a gente entendeu que a mera abstinência do pecado, sem um propósito novo e santo, cria um vácuo muito perigoso que pode nos arrastar de volta para a escravidão. E isso nos leva, de maneira perfeita, para a nossa segunda sessão. A liberdade tem um destino. A transição que a gente precisa fazer é exatamente essa. Deixar de ser alguém liberto de algo para se tornar alguém liberto para algo. E a pergunta que vai guiar essa parte da nossa conversa, olha, ela é fundamental para o futuro da caminhada. É preciso pensar nisso com profundidade. A liberdade do vício é um ponto de chegada ou é um ponto de partida? É o fim da linha, onde finalmente se pode respirar com alívio e viver em paz? Ou será que ela é a linha de largada para uma nova corrida, uma nova missão, uma nova forma de viver? Biblicamente, a resposta é muito clara. A liberdade em Cristo não é o pódio, onde a gente recebe a medalha e descansa. Ela é o portão de largada para a maior e mais nobre missão que um ser humano pode receber. A palavra de Deus não deixa nenhuma dúvida sobre isso. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 13, ele dá um golpe mortal contra o egoísmo cristão. Ele diz: porque vós, irmãos, fostes chamados para a liberdade. Que notícia maravilhosa! Mas ele imediatamente corrige qualquer má interpretação. Mas não useis da liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. A liberdade que custou o sangue de Cristo tem um destino claro, um propósito inegociável: o serviço amoroso. Fomos libertos do cativeiro do ego para vivermos como servos uns dos outros. Agora, como é que isso funciona na prática, na guerra espiritual do dia a dia? O grande teólogo puritano John Owen, que era um especialista na mortificação do pecado, nos deixou um princípio de batalha que é fundamental. Ele ensinava que a melhor e mais eficaz maneira de enfraquecer um desejo pecaminoso não é só ficar dizendo não para ele repetidamente. A estratégia vencedora é fortalecer de uma forma avassaladora um desejo santo que seja superior. A vitória sobre a luxúria não vem só de dizer não para a impureza, mas de dizer um sim muito mais alto, muito mais forte e apaixonado para a santidade e para o serviço ao próximo. O nosso novo desejo, a nossa nova paixão, deve ser a alegria viril e profunda de ser útil no reino de Deus. E o fascinante é que isso tem uma correspondência incrível com o que a neurociência nos ensina hoje. Nesse estágio de consolidação da mente, o cérebro precisa reaprender a associar a recompensa e o prazer a uma nova fonte. Por anos, ele foi treinado a encontrar picos de dopamina no consumo solitário de imagens. Agora, pela graça de Deus e por um esforço intencional, é preciso treinar o cérebro a encontrar uma alegria muito mais profunda, muito mais duradoura, na bênção de ser útil, na satisfação de aliviar a carga de alguém, na glória de ver o reino de Deus avançando através da nossa própria vida. Resumando então nossa segunda sessão, a liberdade cristã não é um ponto de chegada, é o ponto de partida para uma nova missão. Como Gálatas 5,13 nos ensina, fomos libertos para servir. E a estratégia de guerra espiritual, segundo John Owen, não é só lutar contra o desejo antigo, mas cultivar e fortalecer um novo e santo desejo que o suplante, a alegria de servir. E como que essa transformação radical acontece? Como que se sai de uma vida centrípeta, que puxa tudo para dentro, para uma vida centrífuga, que nos empurra para fora? A resposta está na dinâmica do próprio Evangelho. É o que a gente vai explorar agora na sessão 3. A força centrífuga da graça. Vamos entender esse conceito. A graça de Deus, ela opera no coração humano como uma força centrífuga divina. Pense na força da gravidade. O pecado é como um buraco negro, com uma força gravitacional imensa que puxa tudo para o centro, para o ego. A graça é exatamente o oposto.
Ela é uma força explosiva que nos enche com a plenitude de Cristo e nos impulsiona para fora de nós mesmos, em direção a Deus em adoração e em direção ao próximo em serviço. Ela quebra a força gravitacional do ego. E a lógica dessa força está perfeitamente descrita lá em Filipenses capítulo 2. O passo 1 é o exemplo de Cristo. Ele, sendo Deus, não se apegou à sua glória, mas se esvaziou, assumindo a forma de servo, o Criador lavando os pés sujos das suas criaturas. O passo 2 é a nossa nova realidade, aquilo que os teólogos chamam de indicativo da graça. É a declaração do que já é verdade. Porque estamos unidos a Cristo, nós já temos absolutamente tudo o que precisamos. Temos aprovação, perdão, amor incondicional, herança eterna. O tanque está cheio. Por isso, a gente não precisa mais agir como um parasita emocional, sugando prazer ou afirmação do mundo para se sentir completo. E isso nos leva ao passo 3, a nossa nova missão, o imperativo da graça. Agora, por estarmos plenos e seguros em Cristo, é possível e necessário transbordar na vida dos outros. E aqui está a matemática do reino, uma verdade que sela a cura mental e espiritual de vez. Guarde isso. Há infinitamente mais glória, mais honra e mais alegria em usar o nosso tempo para abençoar uma alma ferida, para encorajar um irmão desanimado, para servir a nossa família, do que em se anestesiar num quarto escuro, buscando o prazer fugaz e vazio. A alegria do serviço é real, é duradoura e glorifica a Deus. A alegria do egoísmo é uma miragem que sempre termina em vergonha e tristeza. A cura se consolida quando a gente experimenta, na prática, essa verdade. Recapitulando essa terceira sessão, o Evangelho opera em nós como uma força centrífuga que nos empurra para fora do egoísmo e a sua lógica é simples e poderosa. Primeiro vem o indicativo, nós já estamos completos e seguros em Cristo, e por causa disso vem o imperativo, somos agora livres e chamados para transbordar em serviço amoroso. Olha, tudo que a gente viu até agora é teologia poderosa, transformadora. Mas ela precisa se tornar prática. Por isso, a gente entra agora na nossa sessão mais mão na massa, treinando a mente para servir. Chegou o momento de transformar a doutrina em disciplina, a teologia em treinamento intencional para o nosso cérebro e para o nosso coração. É a hora de arrancar o ego do centro do universo no dia de hoje. Então, com o diário em mãos, o exercício de metacognição de hoje vai exigir um olhar para fora da própria janela existencial. É preciso responder a estas 3 perguntas com total sinceridade. Primeira, o rastro da omissão. Analise com franqueza de que maneira o esgotamento mental e a vergonha causados pelo vício impediam, no passado, de servir a Deus, a família e a igreja com integridade e energia. Como o vício tornou alguém omisso. Segunda, o mapa das relações. Liste o nome de 3 pessoas, pode ser cônjuge, filhos, amigos, que mais precisam de atenção, de um ouvido atento, de amor cristão prático neste exato momento. E terceira, a agenda do reino. Liste uma ação prática e específica de serviço a ser abraçada a partir desta semana, redirecionando o tempo e a energia que não são mais gastos no pecado secreto. Agora vamos para o nosso alcance ativo do dia. Este vai ser um exercício direto de submissão do ego. Hoje, para treinar o cérebro a buscar satisfação no serviço, toda vez que o pensamento de autoindulgência ou a vontade de se isolar surgir, e isso deve ser aplicado no mínimo 7 vezes ao longo do dia, siga estes 2 passos. O passo 1 é a declaração de propósito. A declaração a ser feita, em voz alta ou em mente, é: eu fui liberto por Cristo para amar e servir. Minha vida não me pertence. Ela é um instrumento para a glória de Deus e o bem do próximo. O passo 2 é a ação física imediata. É um gesto com as mãos, abrindo as palmas para frente e para o alto, como quem oferece algo. E nesse momento, a pergunta a ser feita a Deus em silêncio é: Senhor, quem eu posso servir agora? Fique atento. Se o Espírito Santo trouxer alguém à mente, a ação deve ser imediata. Mandar uma mensagem, fazer um favor, orar por essa pessoa. E aqui está um resumo visual desse treino mental, para ficar bem claro. Quando o gatilho surgir, aquele pensamento de autoindulgência ou egoísmo, a resposta é imediata com a declaração de propósito e, em seguida, com a ação física e espiritual do gesto e da pergunta a Deus. É um ciclo simples, mas muito poderoso, para remapear os nossos caminhos neurais em direção ao serviço. E essa consolidação vai ser levada para a vida real, na aplicação na comunidade. A santificação atinge a maturidade no serviço ao corpo de Cristo. É preciso romper o isolamento de forma definitiva.
O desafio de hoje é procurar um pastor ou um líder de ministério na igreja local e perguntar, sem rodeios: irmão, como eu posso ser útil na nossa igreja nesta semana? Pode ser algo invisível, como arrumar as cadeiras, não importa. O que importa é sair da bolha e começar a servir. Resumindo a nossa sessão prática. O plano de ação para hoje é claro. Primeiro, o exercício de escrita para mapear o propósito. Segundo, o alcance ativo para ser praticado ao longo do dia, quebrando os padrões de egoísmo em tempo real. E terceiro, o compromisso prático de procurar uma forma de servir na comunidade local. E assim, nós chegamos à nossa conclusão. O mundo está repleto de meninos narcisistas, de homens adultos que estão presos numa mentalidade infantil, exigindo ser servidos, afirmados, aplaudidos. O reino de Deus, no entanto, precisa desesperadamente de homens que foram libertos do seu próprio ego. Homens livres o suficiente para pegar a bacia e a toalha e se ajoelhar para lavar os pés dos outros. Esta é a verdade final para o dia de hoje. O serviço sacrificial, movido pelo amor de Cristo que habita em nós, é o antídoto definitivo para o veneno do narcisismo que alimenta a pornografia. Pode-se até tentar lutar contra o próprio egoísmo com a força de vontade, mas a falha será miserável. O egoísmo não consegue sobreviver ao amor em ação. Quando há um movimento para servir, o eu começa a morrer. Portanto, o comando é simples: vá e sirva. Para que essas verdades se aprofundem de verdade no coração, medite nestas escrituras nas próximas horas. Gálatas 5:13, sobre a liberdade para o serviço. Filipenses 2:3-4, sobre a humildade de considerar os outros superiores a si mesmo. E o versículo que resume a vida do nosso mestre, Marcos 10:45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amanhã, no nosso dia 17, nós vamos forjar a nossa defesa. O tema será a armadura da palavra e vamos aprender como o estudo bíblico profundo é a única garantia de proteção permanente para a nossa nova mente. Não perca. Agora, vamos orar. Tire a coroa do seu próprio ego, curve-se diante do Mestre e ore comigo. Senhor Deus e Pai misericordioso, eu te agradeço porque a tua luz resplandecente está limpando dia após dia as janelas da minha alma. Eu confesso diante de ti que por muito tempo eu fui um homem egoísta, tacanho e pequeno, usando meu tempo e minha visão apenas para satisfazer a miséria da minha própria carne. Eu imploro, meu Deus, que o Espírito Santo cure de forma definitiva a minha miopia espiritual no dia de hoje. Abre os meus olhos para enxergar as pessoas ao meu redor como tu as enxergas. Desperta-me para a nobre missão que tens para mim. Tira-me, Senhor, do centro do meu próprio universo e coloca a tua glória soberana no lugar que lhe pertence. Faz de mim um canal limpo da tua graça hoje. Em nome daquele que não veio para ser servido, mas para servir, Jesus Cristo. Amém. Se esta reflexão de hoje ajudou a esmagar o ídolo do autoatendimento e reacendeu a urgência e a nobreza de servir ao reino de Deus, por favor, se inscreva em nosso canal, curta este vídeo e o mais importante de tudo, viva esta verdade na sua igreja local, em casa, no trabalho, a partir de hoje. A jornada é desafiadora, mas a vitória em Cristo é certa. Caminhemos juntos. Até a próxima!